Eu acho que a melhor soma que um bom tomador de decisão, uma boa tomadora de decisão tem, é efetivamente você conseguir somar o seu conhecimento, né, o seu conhecimento de como o seu cérebro funciona, como você funciona, com os fatos, os dados, conhecer o mercado, conhecer tecnicamente aquilo que a pessoa vai fazer. Então, é uma soma que gera um fator de sucesso. Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Trading Cash, o podcast da Trading com Dados. Aqui a gente fala de ciência de dados, inteligência artificial, estatística aplicados ao mercado financeiro. E é com muita felicidade, né, que eu anuncio aí o retorno do nosso podcast, que estava parado há quase 8 meses. O nosso último episódio foi no final do ano passado, ainda em novembro. Naquela época a gente gravava, né, os episódios com uma certa regularidade. Aí por questões de logística, né, a gente acabou priorizando mais o nosso canal no YouTube. Várias coisas aconteceram, entre elas, eu saí da XP, agora sou focado 100% na trading com dados, e a gente resolveu retomar esse projeto, porque é um projeto que as pessoas, né, a gente sempre recebeu muitos feedbacks positivos a respeito do nosso podcast. Era um conteúdo bacana, um conteúdo que informava, trazia insights de dentro do mercado financeiro, de dentro da ciência de dados, que ajudava as pessoas a conseguir uma transição de carreira, a conseguir operar melhor no mercado financeiro. Então, né, atendendo aí a pedidos, nós estamos de volta com o nosso podcast. E nada melhor para fazer esse retorno do que a gente retomar do episódio anterior. Nós fizemos um episódio sobre neurotrading, o que é isso, né? Como que as neurociências podem ajudar a nossa tomada de decisão no mercado financeiro. Afinal, como a gente falou lá no episódio anterior, o mercado financeiro, em essência, ele é um evento social, ele é criado, né? Ele é resultado da interação, da ação humana, e a gente sabe que o ser humano está suscetível a vários fatores, não só externos, como internos também, intrínsecos à sua natureza, intrínsecos à sua mente. Então, recebo aqui a nossa convidada especial, Daiane Souza, que é especialista em neurociências. Ela vai trazer vários insights, contar sobre a pesquisa que ela vem realizando, sobre essa área que é tão fascinante, né, Dai? Então, seja muito bem-vinda aí a mais um episódio. Muito obrigada, Vitor. Prazer estar aqui, mais uma vez, falando de um assunto, de um tema tão importante. E parabéns, né, ao time Trading com Dados que vem abordando aí com maestria. Eu me chamo Daiane Souza, eu sou especialista em neurociência pelo Hospital Albert Einstein e depois também fiz uma especialização em neurociência e psicologia aplicada no Mackenzie. E para comentar um pouquinho, né, Vitor, a gente trouxe, neurociência é um mundo vasto, né? Tem bastante estudo, vem se atualizando com bastante frequência. Então, trazendo alguns pontos do nosso último podcast, eu sei que quem não teve a oportunidade, pessoal, vai lá, ouça o nosso podcast, nos dê feedback, mandem perguntas, enfim, Total. Tá bem bacana. Então, a gente falou um pouquinho ali da teoria do Kahneman, né, do rápido devagar, para falar de processos ali conscientes e menos conscientes, para falar um pouquinho como que isso se dá no comportamento do nosso investidor, do trader, do operador, enfim. A gente chegou a mencionar a teoria do Kahneman, mas não entrou, né, em tanto detalhe, não se aprofundou. Acho que é um dos objetivos hoje aqui, né? Exato, e assim como teremos mais, né, são assuntos aí que vão gerar bastante conteúdo. Então, inclusive, vou fazer 2 pontos aqui antes de entrar na teoria do Kahneman novamente, que é o objetivo pelo qual a gente usa a neurociência aplicada aí às finanças, aplicada a esse comportamento, que é para contribuir para que a pessoa que está ali tomando decisões, ela se conheça e ela entenda biologicamente, estruturalmente, como que o cérebro funciona e como que essas pessoas podem se utilizar desse conhecimento para otimizar a sua tomada de decisão. A gente falou muito do Sistema 1 e Sistema 2, inclusive a gente indicou esse livro aí como uma leitura para o pessoal que se interessar pelo tema. Realmente é um livro muito gostoso de se ler, não tem quase nenhum termo técnico assim que dificulte a leitura, então, a depender do nível, as pessoas não têm, no nível de conhecimento na área, a pessoa não terá dificuldades aí.
Então, falando do sistema 1, o Kahneman trouxe essa abordagem aí que eu acho bem didática, né, sistema 1 e sistema 2, para falar como que o padrão cognitivo funciona. O que seria isso? O sistema 1, ele aborda como um sistema automático, que é um sistema pouco ou nenhum esforço cognitivo ali na hora de executar, de pensamento mesmo. Por exemplo, quanto é 2 mais 2? Você não precisa pensar, você não exige um esforço cognitivo para você dar esse resultado. Então, esse é um sistema automático, por isso que a gente chama de automático, né? E a gente também automatiza alguns outros padrões de pensamento. Por exemplo, quando você vai dirigir o carro, a gente até utilizou esse exemplo aí no nosso podcast anterior. Quando você começa a dirigir o carro, você precisa ter uma atenção a todos os estímulos. Você olha para o retrovisor, se for um carro manual, você olha ali para relembrar qual é a marcha, onde ela está, para onde você tem que direcionar o seu movimento ali. Então, muitas vezes você fica até um pouco inseguro ali no começo, é normal. Você, poxa, gente, é tanta coisa, como é que eu vou fazer isso? Tem gente que faz isso com tanta facilidade. E aí, com o passar do tempo, você não precisa mais pensar sobre o processo. Ele é automático. Você está dirigindo ali, muitas vezes, tem alguns memes, né, que o pessoal coloca no Instagram, quando você está dirigindo e você esquece que você está dirigindo. Muitas vezes você acaba se pegando em outros pensamentos ali, porque realmente já está bem automatizado. E o sistema 2, que é o devagar, é quando você vai tentar fazer uma conta mais complexa, quando você realmente é questionado por algo que você ainda não havia pensado muito. E ele requer já um esforço, uma concentração e até mesmo um foco maior para aquela execução, para aquele pensamento, para aquela resposta cognitiva. Eu posso dizer, então, que o sistema 2, ele entra em cena quando a gente é deparado com algo novo? Exatamente. Você está então, dirigindo... por exemplo, os pregões ali, logo depois que a pandemia estourou, né? Acho que muita gente foi pega numa situação completamente nova, quem tinha pouco tempo de bolsa, e aí você era colocado contra a parede, né? O que é que eu faço agora? Né, uma situação de tensão. Então, nesse caso, o sistema 2, ele está, vamos dizer, a todo vapor, certo? Exatamente, é um excelente exemplo já trazendo para a realidade dos nossos investidores aí. Então eu ia até comentar, né, como eu estava usando o exemplo de você estar dirigindo e você não está pensando muito, quando você está nesse processo automático de dirigir e alguém atravessa sem olhar na sua frente, ou, né, ou qualquer coisa que faça você tomar esse susto é o seu corpo reagindo e retomando ali a consciência daquele processo para que você tenha uma resposta que vai evitar um acidente, alguma coisa. E é exatamente isso, porque imagina, o investidor ele está acostumado ali com um processo e ele se depara com uma situação nova. É muito disso. Poxa, o que eu faço? Estou olhando aqui para os meus colegas, estou lendo notícias, deixa eu tentar entender o que eu preciso modificar nesse processo aqui para conseguir melhores resultados. É exatamente o sistema 2. Para isso, né, acho que é interessante a gente entender também como que o nosso padrão de pensamento funciona. A gente abordou ali um pouquinho antes, eu havia comentado, né, por que a gente traz esse assunto, por que neurociência está estudando, a gente tem neurociência aplicada às mais diversas áreas. E no nosso foco aqui de finanças, olhando principalmente para a tomada de decisão, é exatamente o investidor, a investidora, enfim, a pessoa que vai trabalhar nesse mercado. Inclusive, Vitor, eu estava lendo sobre isso, né? Um dos trabalhos de especialização que eu realizei também é sobre a fisiologia do estresse. E eu compararia o operador, o trader, a trader, né, o profissional dessa área, com um esportista de alto desempenho. Porque imagina a carga de estresse que essas pessoas, que esses profissionais têm executando, porque você abre as operações ali, você tem a busca de um resultado, você fecha e depois tem um processo novamente. Então, são muitas operações ali que você não tem aquela construção, por exemplo, o investidor, ele, digamos que ele está fazendo várias operações de curto prazo ali. As operações vão se renovando e é um processo contínuo. E como são operações que você usa muito o sistema 2, que é o sistema racional,
ele lembra que a gente comentou do esforço, da concentração, do foco, ele precisa utilizar muito isso no dia a dia. E isso acaba tendo sistema um 2 custo. gasta mais energia. Hein? Gasta mais energia. Inclusive, esse é um recurso muito importante da nossa biologia, porque a gente precisa ter coisas otimizadas justamente para a gente ter essa economia de energia. Então, é correto afirmar que o nosso cérebro é um pouco preguiçoso. A gente tem que se esforçar para adquirir novos hábitos. Então, não é fácil você adquirir um novo hábito. Justamente por isso, né? O nosso sistema está sempre querendo automatizar as coisas para ele gastar menos energia. Muitas pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo que talvez saia do contexto de investimento, mas muita gente já deve ter passado por isso, que é quando você está começando uma atividade física. Poxa, eu vou para academia, tá numa situação não pandêmica, né? Se eu vou para academia, poxa, eu cheguei em casa, deu uma preguiça, vou ficar aqui no sofá. Se você não faz um esforço um pouquinho maior, você não consegue convencer o seu cérebro que aquilo é bom para você, que aquilo vai gerar um resultado. Porque ele tem esse mecanismo aí natural de economia. E mesmo aí, sabendo, às vezes, que você precisa daquilo e racionalmente você deve fazer, você ainda tem uma resistência do seu cérebro em, de fato, ter uma motivação, né? Exato. Que até surgir na cabeça das pessoas a dúvida, né? Então, como que eu convenço o meu cérebro, então, a fazer isso? Né? O que a gente precisa? Pois é, você falou de uma questão que eu acho muito importante, comentar com as pessoas como é que funciona um processo até você chegar no comportamento, porque você está vendo o comportamento ali, é muito fácil você enxergar o comportamento e achar que você muda de comportamento tão facilmente, e não é muito bem assim. Então, como que funciona esse processo? Explicando de uma maneira bem didática, se fosse uma pirâmide, né, imagina que na base dessa pirâmide você tem as crenças. Essas crenças, elas geram padrões de pensamento, esses pensamentos vão gerar emoções e essas emoções geram um comportamento. Então, imagina, a depender do nível de crença, se ela é disfuncional, se ela não é disfuncional, se você tem consciência dela ou não, porque muitas vezes a gente não tem consciência de todas as crenças que a gente possui. Você tem que mudar toda essa cadeia para você mudar um comportamento. Então, poxa, se fosse tão fácil assim, você apenas mudar um hábito, mudar um comportamento, a gente conseguiria atingir nossas metas muito facilmente. Então, não funciona muito bem assim. Então, a gente precisa ter essa consciência, esse autoconhecimento de como funciona, quais são as crenças que a gente tem. Se a gente tem alguma crença disfuncional, na verdade, todos os seres humanos têm, existem graus aí, níveis, né? Mas a gente tem essas crenças e é importante que cada vez mais a gente busque esse aperfeiçoamento de conhecer, de se conhecer, esse autoconhecimento, para tentar entender o que eu preciso mudar aqui no meu padrão de pensamento, vai ser com a ajuda de um profissional ou não, enfim, para trabalhar isso e aprimorar a minha resposta cognitiva, para que eu tenha os melhores resultados. Então é um pouquinho disso. É interessante você falar isso, porque assim, no nosso universo aqui, né, de finanças quantitativas, que a gente está usando dados e ciência de dados para ajudar no mercado financeiro, a gente normalmente está tocando nessa tecla que é importante você ter fatos e dados para que você saiba o que você está fazendo e tome decisões bem orientadas. Mas com essas conclusões, né, das neurociências, da neurociência que você tá mencionando, eu acho que isso traz muito à tona a importância do autoconhecimento, né, traz a importância desses fatores mais subjetivos, porque mesmo que você tente, né, usar a sua racionalidade, fatos e dados, etc., se você não tiver essa consciência que você está falando, dificilmente você vai ter os resultados que você espera, certo? Porque você vai sempre estar, vamos dizer, sendo vítima talvez dos seus vieses, né? Sendo vítima de fatores inconscientes que você não, como eu posso dizer, você não dominou, certo? Eu comentaria essa sua fala, Vitor, da seguinte maneira. Eu acho que a melhor soma que um bom tomador de decisão, uma boa tomadora de decisão tem, é efetivamente você conseguir somar o seu conhecimento, né, o seu conhecimento de como o seu cérebro funciona, como você funciona, com os fatos, os dados, conhecer o mercado, conhecer tecnicamente aquilo que a pessoa vai fazer. Então, é uma soma que gera um fator de sucesso. Você comentou isso, eu até tenho uma informação aqui de um artigo
que a gente levou para uma discussão acadêmica, que é a questão de inserir na educação básica, no currículo básico aí da nossa educação, a questão da estatística e probabilidade, para que a gente forme pessoas, e isso trazendo situações cotidianas, de dia a dia. Eles fizeram um estudo de 10 anos para entender qual seria a resposta, né, dessas pessoas, como que elas iriam se desenvolver profissionalmente, pessoalmente, se elas tivessem isso inserido na base ali do currículo escolar. E realmente você forma melhores tomadores de decisão, porque lembra que a gente comentou que existe um padrão cognitivo. Então, o nosso cérebro está sempre tentando otimizar processos para que a gente tenha cada vez mais respostas rápidas. Então, do sistema 2, isso vai se tornando repetitivo até que ele vai para um sistema 1, que ele usa pouca consciência, porque ele já aprendeu aquele processo. E a discussão que a gente estava tendo na academia a respeito disso é exatamente o que a gente está formando na base das nossas crianças, né, do cérebro dessas crianças. Será que eles estão realmente tendo tudo o que eles precisam ali para ser um bom tomador de decisão, para crescer com qualidade, para ter as melhores oportunidades, para se desenvolver bem? Então, durante a infância, a gente sabe que o cérebro, ele é plástico, né? Tem a neuroplasticidade para explicar que o aprendizado ele é contínuo. Só que quando você é criança, o seu cérebro está crescendo e as suas conexões também. Então, o cérebro de uma criança é muito mais plástico. Então, tudo aquilo que você ensina nessa base é importante para que a pessoa já tenha isso automatizado no seu cérebro. Então, poxa, mas eu não tive isso na minha base, eu não consegui aperfeiçoar. Dá para aprender isso. Porque muitas vezes, principalmente eu que sempre trabalhei, né, trabalho há 10 anos aí com comportamento humano, e principalmente no sentido de carreira, tem muita gente que fala, poxa, eu não sou bom com estatística, com probabilidade, eu vou para humanas que vai ser o meu destino aqui. Então, assim, você pode mudar, você pode se aperfeiçoar, você pode aprender novos processos. A grande questão é exatamente como é que você vai automatizar esse processo. De como você utiliza os dados, porque também não é só ter os dados, é você saber utilizar. Então essa é a soma de sucesso aí que eu gostaria de comentar. Então, né, nessa sua avaliação, nessa sua experiência empírica, né, em ver a situação da nossa educação básica, você pôde ver que parece que tem algumas crenças limitantes, certo, na população, nos nossos alunos, que até impactam a forma como eles avaliam a si mesmos, como eles escolhem as carreiras, que eventualmente pode afetar até a educação financeira deles, certo? Exato. E nessa linha até me recordei de algo aqui que acho que alguém já deve ter ouvido, e é um neuromito gigantesco, que as pessoas só utilizam 10% do cérebro. Gente, isso é um neuromito. A gente chama de neuromito porque muitas pessoas acabaram replicando esse comentário e as pessoas acreditaram nisso. Então, o nosso cérebro, ele tá longe de ser limitado dessa forma. Então, o cérebro, ele é o organismo ali, ele faz parte do nosso organismo, é a parte mais rica do nosso Você pode usar ser. mais de 10%, então. Muito mais, muito mais. Até Legal, a gente brincava legal. isso na academia, né? Poxa, se usar só 10%, você pode cortar 90% e jogar fora, que não vai ter nenhum efeito, né? Porque você imagina, a cirurgia no cérebro é um processo muito delicado. Tanto que o neuropsicólogo, ele fica de frente com a pessoa que está tendo o seu cérebro operado ali, conversando com essa pessoa, com a cabeça aberta ali mesmo, para que o neurocirurgião, quando ele está ali efetivamente mexendo na estrutura, o neuropsicólogo saiba que parte que ele está mexendo no cérebro, se ele mexer em alguma coisa errada ali, vai gerar uma resposta naquela pessoa, ele já vai falar, opa, volta aí que não deu muito certo. Então, é muito delicado, e a gente utiliza esse sistema de redes de uma forma muito complexa. O nosso cérebro ele é todo interligado. Então, ele tem uma capacidade gigantesca que muitas vezes as pessoas limitam, ou porque ouviram falar, e aí isso acaba gerando essas crenças disfuncionais. E a crença disfuncional é realmente isso, né? Poxa, eu não sou capaz, eu nunca vou aprender matemática, eu nunca vou ter dinheiro, porque meus pais, minha família não teve, enfim, são coisas ali que acabam formando pensamentos e respostas comportamentais e a pessoa acaba se sabotando nesse processo. Então, você pode entrar num processo de aperfeiçoamento e melhorando e criando. Qualquer que seja a sua idade também, certo? Você não fica limitado
tem um cérebro mais jovem com plasticidade. Isso pode acontecer em idades mais avançadas também, né? Com Que é algo certeza. que às vezes as pessoas acreditam, eu tô velho para aprender tal coisa, né, etc. Nunca, jamais. Então, realmente, o Interessante. cérebro, o processo de aprendizagem, ele é incrível. Ele continua, claro, quando é criança tem maior, porque o cérebro está se desenvolvendo, está crescendo, tem uma questão estrutural se modificando. Mas você não perde essa capacidade de aprendizado em nenhum momento da sua vida. Então, Uhum, você continua. legal. É importante entender, e aí isso pode ser pauta para um outro momento, porque senão a gente acaba mergulhando em assuntos, né, outros assuntos, e eu adoro falar sobre isso, mas uma curiosidade, trazendo uma curiosidade aqui para os nossos ouvintes, a própria atividade física, ela contribui para a neuroplasticidade. Porque Uhum. imagina, existem conexões cerebrais ali, vamos colocar isso como se fosse uma estradinha. Você está numa estradinha de terra ali e aquela é uma conexão, aquela estrada é uma conexão. O nosso neurônio também cria essa conexão. Imagina Uhum. que quando você está fazendo uma atividade física, que é uma atividade motora, o seu cérebro ele fica mais ativo e essas Uhum. vias vão se reforçando. Inclusive, você estudar depois de prática de atividade física contribui para você reforçar melhor aquela informação. Olha só, que E a legal. repetição dessa informação que você estudou, você revisitar o tema, também vai ajudar você com a sua memória de trabalho, que a sua memória de trabalho vai reforçando e você vai guardar aquela informação de uma maneira mais otimizada. Fiquei um pouco curioso agora com isso que você falou a respeito de estudar depois de atividade física. Queria ver se isso é visível também em operações do mercado financeiro. Você acha que eu fazer um trading depois de atividade física, será que eu vou me sair melhor? Olha, a depender, com certeza, para o processo de aprendizagem ele funciona. Com certeza ele contribui ali com alguns neurotransmissores também para que aquela pessoa se sinta melhor, ela se sente, tem algumas respostas fisiológicas ali que vão deixar ela bem. Então ela vai estar mais disposta, então tem aí N fatores que podem contribuir, Uhum. mas você tocou num assunto importante que não deixa de ser uma dica interessante para os nossos tomadores de decisão, é noites bem dormidas. Olha só. Então, olha que engraçado. Não sei se a gente comentou isso, não me recordo agora, no episódio anterior, mas tem algumas páginas aí de finanças no Instagram que já postam lá o trader Nutella, o cara que dorme 8 horas por dia, que toma suco verde, que faz isso, que faz aquilo. E eu achei engraçado isso, porque realmente existe um padrão de comportamento que vem mudando com o tempo. Então, o trader de alguns anos atrás, ele Uhum. investia na sua saúde diferente de alguns investidores hoje, porque Uhum. muitos deles já detêm dessa informação. Poxa, Uhum. uma boa alimentação, noite de sono, realmente vai contribuir ali para o processo de aprendizagem, vai Total, contribuir para que a total. pessoa utilize desses caminhos mentais aí de uma forma mais otimizada também. Então, esse é um dado importante, né? Um fato bem Bacana, interessante para a gente analisar. bacana, bacana, muito legal. E aí eu queria só fazer uma breve pausa para a gente dar um passo atrás e retornar no ponto das crenças, né, disfuncionais que a gente está falando, porque isso aqui é o tema central, né, da nossa pauta hoje, porque eu acho que essas crenças disfuncionais, imagino eu, estão presentes também na nossa atuação no mercado financeiro. Eu lembro que no episódio anterior a gente comentou a respeito de alguns aspectos socioeconômicos, também relacionados à idade, às vezes, que colocavam crenças, né, na cabeça das pessoas sobre determinadas operações que elas poderiam fazer no mercado financeiro e de acordo com a tensão onde elas estavam inseridas, vamos dizer, né, de acordo com a tensão que a operação estava proporcionando àquela pessoa, ela poderia se sair melhor ou pior, né? Se fosse um nível de tensão muito alto, realmente, aquela pessoa poderia acabar fazendo uma operação muito errada, muito mal feita, que caso contrário, caso ela não tivesse inserida naquele cenário de tensão, etc., muito provavelmente ela, né, se ela tivesse calma, ela não faria aquela operação. Parece que a crença disfuncional, ela pode dar origem, né, a uma série de pensamentos, emoções, que vai fazer com que a pessoa, no fim, tenha uma atuação que ela não desejaria. A minha pergunta é, como você vê isso?
né? Qual que é o impacto que você vê nessas crenças disfuncionais que as pessoas têm na atuação delas no mercado financeiro? Você acha que realmente isso tem um impacto profundo no que as pessoas fazem, a forma como elas operam no mercado? Muito, com toda certeza. Isso em tudo na nossa vida, né? Saindo, mas não saindo tanto do contexto, porque se aplica Uhum, também a tomada de decisão do nosso cenário ali, que você está trabalhando numa tela, você está operando ali e tal. Então, note que a grande diferença entre um tomador de decisão aí mais experiente é ele efetivamente entender quais são as respostas do cérebro dele naquela operação. Como que uhum, isso se dá? Por exemplo, poxa, a gente sabe, entrando até na questão dos vieses também, que uhum. são atalhos mentais aí, a gente sabe que a dor de perder dinheiro é muito maior do que a satisfação de ganhar talvez o mesmo Exato. montante ali. A gente comentou um pouquinho disso no episódio anterior. Isso, comentou sim. Então, a pessoa ali que ela se conhece menos, e ela pode ter algumas crenças limitantes no sentido até de autoestima, essa pessoa que perde numa operação, ela pode entrar num processo de ruminação mental, que é você, nossa, eu perdi, não poderia ter perdido. E aí você nota que às vezes você tem aquele amigo investidor, aquela amiga investidora, que vai estar comentando sobre perder uma operação lá atrás, já passou um tempão, já ganhou várias outras operações, já tiveram outros acontecimentos, e a pessoa ainda está lá naquele mesmo processo. E isso faz com que ela mude o perfil dela de investimento. E Uhum. será que vai mudar para um bom caminho? Esse é um exemplo, a maior parte das pessoas conhece nessa aversão à perda, esse viés que a gente tem. Então, esse é um dos exemplos. Poxa, o cara que se conhece, ele sabe como que funciona esse processo, ele sabe que são altos e baixos ali, que você tem que entender tecnicamente aquilo que você está fazendo, e você tem que entender qual é o seu comportamento. Porque quantos Uhum. investidores reclamam, poxa, eu resgatei aquela operação, eu fiz uma compra, eu poderia ter esperado um pouco para fechar, porque o preço melhorou depois. Então, poxa, por que eu fechei antes? Qual Uhum. era a minha insegurança naquele momento? Por que eu tive essa resposta? Então, são algumas perguntas que as pessoas podem se fazer para entender o porquê que elas estão tendo aquele comportamento no final do dia. Porque Uhum. não é só mudar o comportamento, você tem que entender o que desencadeou aquele comportamento. Que tipo de processo foi esse? E não E basta você conhecer muito de mercado financeiro, você tem que conhecer muito de você mesmo, né? exatamente, exatamente. Então, não é o que você tem, é o que você faz com o que você tem. Então, você precisa realmente reconhecer ali tudo que você tem e utilizar a seu favor. A gente está reforçando bastante essa questão do autoconhecimento, e aí eu queria trazer uma estatística que você tinha me passado antes aqui, né, da gente começar o podcast, que dá para a gente comentar em cima dela, que ela é bem interessante. Lembra que você falou que 95% dos investidores na bolsa acumulam perdas nas operações por desequilíbrio emocional, né, ou falta de equilíbrio emocional. Ah, queria que você falasse um pouquinho disso, né? Uhum, Ah, perfeito. já presenciou isso na prática? Eu lembro que você falou que já contratou traders, né? Já teve, já vivenciou isso. Ah, qual que é a sua visão disso? Exato, Vitor. A gente comentou bastante sobre isso, né? Que você precisa conhecer do mercado que você está se inserindo, mas você precisa conhecer também sobre você, que é a máquina tomadora de decisões, ali, a máquina orgânica ali, o seu cérebro. E esse dado, o que ele demonstra pra gente? Imagina, existe aí uma facilidade racional instaurada na cabeça das pessoas que é muito fácil você operar no mercado financeiro, Hum, que você vai ganhar muito dinheiro e que você vai ficar rico muito fácil, que você vai fazer operações maravilhosas, magníficas e tal. E as pessoas estão indo num processo e estão buscando menos conhecimento sobre esse mercado, estão buscando menos ainda conhecer a si próprio. E o que acontece? Imagina uma situação aqui para a gente trazer um exemplo. Imagina que um iniciante já ganha na sua primeira operação. E as uhum, pessoas, algumas pessoas já acreditam que existe uma facilidade instaurada aí no mercado. uhum, E essa pessoa ganha aí nessa primeira operação. Isso instala nessa pessoa, nesse investidor, um instinto rápido e mais violento
para as próximas operações. Então, ele passa ali Uhum. até ir para um caminho de tem um viés, né? Negligência à probabilidade. E Uhum. existem investidores que negligenciam alguns dados. Ah, não, mas eu estou sentindo que aqui eu vou ganhar dinheiro. Mas você está sentindo com base em quê? Não sei, o feeling. Tô só sentindo, eu vou aqui nesse caminho aqui porque eu sou o cara, eu tenho aqui para mim que vai dar um bom resultado. Então, às vezes pode gerar uma sorte e essa pessoa fazer uma operação bem sucedida, ou às vezes ele Uhum. pode perder muito dinheiro. E a pessoa que não se conhece, que não tem pelo menos esse domínio emocional de entender como é que são as respostas do mercado e que respostas vão gerar em você, muitos deles Uhum. acabam desistindo. Poxa, não era Uhum. fácil como eu pensei. Por quê? Porque Uhum. aquilo gera uma dor. A dor da perda, mais uma vez, né? Aquele viés que a gente tem da dor da perda. Porque realmente, perder R$ 10 sempre vai doer muito mais do que a satisfação de ganhar esses mesmos Com 10. certeza. E aí o cara traumatizou de mercado financeiro, saiu, nunca mais vai voltar porque teve uma experiência negativa nesse sentido, né? Exato. Isso me lembra bastante de um filme chamado Sully. Esse filme ele conta a história do piloto americano, né, que teve que aterrissar o avião lá no Rio Hudson, em Nova York. Não lembro que ano exatamente isso aconteceu. Por alguma razão, né, depois da decolagem, ele teve que retornar, né, para fazer. Ele deu um problema no motor, ele teve que retornar para o aeroporto para fazer a aterrissagem. Nesse meio tempo, ele chegou na conclusão, né, que ele não conseguiria aterrissar o avião no aeroporto, porque não tinha tempo hábil, etc e tal. O que é que ele fez? Ele fez uma manobra para aterrissar o avião lá no meio do rio. O que aconteceu, né? Depois teve investigação, houve a perícia, tal, ele foi entrevistado, e depois dessas entrevistas e tudo, o pessoal começou a acusar ele, né, de erro, falando que o erro foi dele, porque na simulação dos investigadores, ele poderia muito bem ter retornado o avião para o aeroporto tranquilamente. Então, o pessoal ia lá, os investigadores iam lá no simulador, rodavam a situação de novo e chegavam à conclusão que foi erro do piloto, porque ele poderia ter feito aquilo. Só que a sacada genial que eu achei do filme foi quando o piloto ele deu a versão dele, né, o testemunho dele, e ele falou o seguinte: vocês estão considerando um simulador. Um simulador não tem tensão, um simulador não tem uma situação real, um simulador não tem centenas de pessoas atrás de você e que é sua responsabilidade mantê-las vivas. Então, se você faz uma simulação considerando tudo perfeito, é óbvio que vai dar tudo bem. Mas quando você vai para a situação real, e se você tivesse na pele dele, dificilmente você teria feito uma coisa, né, com a proeza, né, com a perícia que ele teve para conseguir fazer aquilo bem feito. Qual o paralelo, né, para o mercado financeiro? Quando a gente vê de fora, um cara fazendo um trade, nossa, que bonito, tal, ele comprou na baixa, vendeu na alta, vou tentar também. Faço no simulador, ganhei tantos por cento no simulador, vou para a vida real. A vida real é diferente, porque tem risco, tem emoção, e nisso você pode cair como é Armadilha. que eu posso dizer? Numa armadilha emocional, e aquilo vai levar você para um lugar que depois a sua decisão ela vai ser completamente infundada. Então, assim, uma coisa é a gente observar de longe com outra pessoa fazendo e achando que aquilo é, nossa, vou fazer para mim porque funcionou. Outra coisa é a gente estar colocando, né, a nossa pele em risco, tá assumindo risco, e aquilo tem um impacto, tem uma carga emocional. A gente não sabe qual é a reação emocional que a gente vai ter. Então, acho que isso demonstra, né, como que o emocional do ser humano deve ser levado em consideração. Não é para simplesmente ignorar isso, né? Uhum, exatamente. E você comentou um ponto, Vitor, eu não lembro se a gente falou desse livro no podcast anterior, eu acredito que deva ter citado. É um livro do Damásio. O Damásio estuda muito sobre processos de consciência, os Uhum. processos emocionais. Então, ele é um cara, assim, excepcional para uma dica de leitura também. E tem um Uhum. livro dele sobre o erro de Descartes, que traz exatamente essa visão de que o processo de tomada de decisão ele é muito mais emocional do que racional. Uhum. Porque a gente sabe que a economia traz aí uma visão de que ela parte de uma premissa, na verdade, de que as pessoas são racionais. E
não somos tão racionais assim. Então, os mais variados estudos, principalmente neurociência, psicologia, têm notado, têm percebido isso e têm trazido essa visão para que as pessoas busquem esse autoconhecimento e entendam como que elas vão se comportar diante de uma reação emocional. Porque eu vejo muitas pessoas vendendo cursos e depois de ter estudado muito sobre o tema, eu questiono um pouco essa questão das pessoas falarem que você vai controlar as suas emoções. Emoção você não controla, você controla a resposta dessa emoção. Porque, por exemplo, poxa, eu passei por uma situação aqui, eu estou extremamente frustrado. Você não vai virar para sua mente e falar assim, poxa, quero deixar de estar frustrado. E vai, né? Você só vai modular o seu comportamento e você vai entender desses gatilhos para que você tenha uma resposta mais otimizada. Então, esse processo de autoconhecimento é para você entender como que os seus gatilhos funcionam, como que o seu padrão de crença funciona, como que você se torna uma pessoa mais positiva, mais com ação, não é uma pessoa sonhadora apenas, né, que não executa. É uma pessoa, poxa, como é que eu tenho uma visão mais positiva para as coisas, para que eu tenha uma sensação de melhor estar aí no meu corpo, no meu organismo, e como é que eu utilizo isso para aplicar no meu dia a dia. Então é o comportamento ali que você acaba gerando enquanto resposta, e isso acaba otimizando o seu processo. Então por isso que a gente fala que é muito importante o autoconhecimento. A lição que a gente tira, né, que assim, é importante a gente saber como que o nosso organismo reage, como o seu cérebro reage, né? Cada pessoa vai ter uma intensidade diferente, vai ter um nível de tolerância, né, diferente. E você tendo essa consciência, você diminui a chance, né, de ser vítima de um processo como esse. Você sabe que você é muito suscetível a esse tipo de risco, não opera com a carteira que assume um risco tão alto, por exemplo. Né? Por quê? Porque se houver uma mudança, né, de humor no mercado do dia para a noite, você vai ser pego de surpresa, você vai cair aí num turbilhão emocional, né? Você vai ladeira abaixo, você não vai conseguir controlar, você vai começar a fazer uns trades malucos e não vai ser bom para você. Então, eu acho que realmente é uma lição muito, muito válida, né, que a gente tira disso tudo. Queria saber de você, né, já para ir puxando aí para o encerramento, dado tudo isso que você estudou, que você sabe, né, das neurociências, etc., do funcionamento do cérebro humano, o que é que você diria, o que é que você recomendaria para algum profissional de mercado financeiro, seja um assessor de investimento, seja um trader, né, seja um operador, como que ele pode se beneficiar de todo esse conhecimento para trabalhar melhor, para operar melhor, né, para, vamos dizer, ser melhor até para seus clientes, etc. Qual que é a sua visão? Maravilha, é um ponto super importante, Vitor. A gente comentou um pouquinho aqui de algumas dicas de leitura também que são importantes para trazerem essa visão para a gente, vão trazendo aí insights de como o nosso cérebro funciona, como o processo do hábito funciona, tudo isso é muito interessante, mas eu pensando aqui a respeito de uma dica de aplicação, que é um tema também que eu estudei bastante, que por ter estudado fisiologia do estresse, eu cheguei nas práticas de meditação. E tem muita gente que olha para isso com certo preconceito, né? E meditação há muitos anos atrás realmente era uma prática mais voltada para religiosidade. Então era uma prática voltada aí para religiosidade e tudo mais, e a neurociência olhou para isso e conseguiu entender os seus benefícios e como que isso gerava uma resposta no cérebro, porque imagina, o ato de meditar é um ato de concentração, vamos falar do mindfulness, né, que é essa atenção plena, que é traduzido como atenção plena. O fato de você cotidianamente criar uma rotina, né, e você se colocar nessa prática, aderir a essa prática de meditação, você está criando no seu cérebro um ato de foco, de concentração, de atenção, de acalmar a sua mente, de entender como é que é o seu padrão de pensamento, porque quando a gente está nas primeiras práticas de meditação, a coisa mais difícil é você manter o seu cérebro concentrado ali em pensamentos. Tem meditação guiada, tem várias aí para quem está começando, né? Acho que é interessante cada um estudar sobre o assunto e entender como é que pode aplicar isso no seu dia a dia. Total. E aí, a meditação comprovou
que depois de uma determinada quantidade de horas de meditação, o seu cérebro muda, inclusive, a estrutura física dele. Então, imagina, é como se fosse realmente um músculo que você está lapidando numa academia. E é isso que acontece com o cérebro quando você passa por um processo de meditação. Legal. Tem muitas outras dicas, né, então, que a gente pode trazer, mas acho que hoje eu traria essa, e aí aguardo aí, né, com muito carinho as perguntas, os feedbacks aí, os comentários dos nossos ouvintes, para a gente continuar enriquecendo aí as nossas conversas futuras. A gente já vai encerrando então com uma dica muito, muito valiosa, né? Então, meditação como é que eu posso dizer? A gente está fortalecendo o nosso cérebro, né, para os desafios aí que a gente vai enfrentar no mercado financeiro, certo? Certo, é isso mesmo. Realmente, neurociência é muito vasta em conteúdo, a gente tem que se atualizar cotidianamente, porque a ciência vem estudando e realizando novas descobertas. É isso, me manterei sempre atualizada aqui, aguardo o feedback da galera, e quero agradecer, Vitor, o convite, mais uma vez, é um prazer estar aqui. Agradeço. Principalmente fazendo parte de uma iniciativa e de um propósito tão bonito que a Trading com Dados tem, de unir esses universos, né, para formar e para contribuir para que os nossos investidores, os traders, operadores, enfim, todos os nossos ouvintes aí, se beneficiem dessas informações. Eu acho que realmente com educação a gente consegue construir um mundo muito melhor. Então, Daimel, muito obrigado, né, por mais uma participação. As portas estão sempre abertas aí, quando tiver conteúdo novo, pesquisa nova. E aí, pessoal, vocês que estão ouvindo a gente, não deixem de mandar perguntas, dúvidas, né, comentários, críticas, sugestões. Estamos sempre abertos a ouvir, conversar com vocês, seja pelo Instagram, seja pelo LinkedIn, Twitter. O canal vocês escolhem. Então, Dai, né, como eu falei, muito obrigado aí e até a próxima. Até a próxima, muito obrigada mais uma vez. Abraço. Tchau, tchau, gente. Abração e até a próxima.